A ideia de pecado é uma ideia contextual criada em diversas culturas religiosas, não é só cristã, não. A que nós temos mais registrada, né, mais facilmente observável, é aquela que consta na Bíblia judaica e depois na Bíblia judaico e cristã, e mais ainda com muita ênfase, aliás, com uma ênfase exacerbada no Novo Testamento. Mas o pecado, ele é entendido como uma falta de atenção e um desrespeito a normas morais, éticas e religiosas das culturas, o que ou pode levar a sociedade a descambar aí para o lado do caos, para tragédias, para sofrimentos, para desestruturações sociais. Então, o pecado ele é uma ferramenta, um instrumento de trabalho e poder, de controle social. Na Bíblia judaico-cristã, no livro de Gênesis, quando se fala ali do fruto proibido, ou dos frutos proibidos, Gênesis 2, o Deus Elohim, né? Elohim, ele diz o seguinte para Adão, pois vocês dão uma lida lá em Gênesis 2:9, apenas para Adão, a ordem é só para o homem, a ordem nem existia mulher. Ele fala para o homem que vai plantar duas árvores, né? Uma no meio, ali ao meio do Jardim do Éden, né? Que é um local físico, um local de experiências, e vai plantar uma segunda árvore. A árvore que ele planta no meio do Éden talvez seja mais importante, que é a árvore da vida. E ele não diz que é da vida e da morte, apenas é a árvore da vida, que talvez sugere aí uma forma de perpetuação da nossa existência, ou aquilo que se chama de vida eterna, né? Talvez aí uma transferência de consciência para outros corpos, e aí a gente vai ter uma vida eterna, com todas as lembranças. Não sei se isso é bom, né? E também existe a árvore do bem e do mal. E essa sim, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore de dualidade. E quando a serpente conversa com Eva, né, ela não mente. Ela fala assim: se você comer da fruta, você não vai morrer, né? Você não vai morrer. E é importante ter a ideia de que Adão e Eva não eram imortais, né? Eles tinham uma existência que podia ser longa ou não, mas eles tinham uma noção de morte. Eles tinham a noção de fim da vida, né? Do fim existencial, do início, meio e fim. Eles tinham essa noção. E o que o Elohim pede para eles é para que eles não comam dessa fruta. E eles escolheram comer alguma das frutas, né? E o que o texto leva a entender é que eles comeram a árvore do conhecimento. E Elohim estava muito mais preocupado em não dividir o conhecimento do que dividir a questão da vida eterna. Mas por qual motivo ele colocou essa árvore? Essa árvore, na verdade, é uma metáfora, é um simbolismo, né, de que não se busque conhecimento, porque o conhecimento gera sofrimento, e sofrimento leva à morte. Seria a morte da inocência, né? Não a morte física em si, mas a morte da inocência. Outras culturas também adotam essas teorias. Por exemplo, no candomblé existe a tal da quizila. Você, por exemplo, se você é filho da orixá Inhansã, você não pode comer abóbora, porque senão você vai ficar quisilado, né? A deusa, né? A orixá vai ficar achando isso ruim e pode te prejudicar. É uma forma de pecado. Ainda falando do candomblé, ninguém do candomblé pode comer carne de caranguejo, porque caranguejo foi o animal que beliscava ali, que feriu o orixá Omolu, né? Filho de Nanã, adotado aí por Iemanjá. E então é uma quizila comer caranguejo. Caranguejo não pode comer, ele também anda de lado por isso. Então existe essa noção de pecado. Agora, a noção de pecado relacionada à imagem daquela fruta vermelha da maçã é uma mitologia mais moderna, já é uma emblemático mais moderno, né? É algo que remonta aí já mais ao século XX, XIX e XX, porque em nenhum momento na Bíblia judaico-cristã diz qual era a fruta, apenas fala o fruto, né? O fruto do conhecimento, do bem e do mal, que é a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a razão, a busca por mais conhecimento e né, ou o fruto da vida, não da vida e da morte, o fruto da vida.
Esse aí me parece que ninguém experimentou ele, né? E, então, a figura do pecado, ele vai transcorrendo os séculos e chega na construção do Novo Testamento com muita força em Paulo. Paulo é um reformador, né? Ele percebe que, assim como Jesus percebeu que o judaísmo estava fragmentado, muito mal administrado, e após a morte de Jesus, Paulo vê uma brecha, porque Paulo era um cidadão romano também, né? E ele era muito instruído. Ele falou assim: eu sou uma pessoa que tem instrução, sou eloquente, tenho influência, e estou no bando de gente ignorante, pescadores, gente que não tem muita noção de nada, gente do povão mesmo. É fácil para mim prometer para eles alguma coisa, interpretar talvez, né, esses ditos de Jesus, porque ele não chegou a conhecer o Cristo, não andou com ele, não ouviu ele falar nada, ele só sabe de ouvir dizer, e ele estabeleceu a doutrina, né? A primeira doutrina cristã nasce em Paulo, e Paulo vai severamente trabalhar com a ideia de que o pecado jamais deixa o mundo. Ele anula, na verdade, o sacrifício feito por Jesus na cruz, porque teologicamente Jesus veio para abolir a humanidade daquilo que seria o pecado. E que é o fruto do pecado? Seria a morte, né? Então, talvez Jesus trouxesse aí a vida eterna. Embora ele mesmo ele não diz, né, nada sobre fruto da vida. Ele fala sobre a palavra da vida, sobre a água da vida, né? Ele fala sobre palavras e águas e não sobre um fruto, algo que você consome e tem a vida eterna. Ele não fala isso. E Paulo desconstrói. Ele não quer saber se Jesus era o Cordeiro de Deus, se Jesus veio para salvar a humanidade, salvar, né, sabe-se lá de quê. E ele cria essa ideia muito arraigada dentro da tradição cristã de que o pecado, né, ele chega a ser até mais importante do que o próprio amor a Deus. O temor ao pecado é maior do que o próprio amor que eles devem ter a Deus e a Cristo, né? A Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, a Trindade divina inexplicável, né? Inexplicável, mas que é o fundamento das tradições cristãs, todas elas. Então, o pecado em si não passa de uma ferramenta, tá? E na magia, aí a gente tem que puxar esse assunto lá para Nietzsche e para Dostoiévski. Nietzsche trata, quando ele escreve assim, assim falou Zaratustra, né? Zaratustra, ele fala muito sobre niilismo, embora ele não defenda o niilismo, ele apenas expõe o niilismo. Ele fala sobre a questão da morte de Deus, mas essa imagem tradicional, controladora de um Deus tirano, controlador da vida das pessoas, e fala que as pessoas podem sim buscar uma forma de expressão de vida mais significativa a partir do momento em que elas se autoconhecem e agem em busca de algum sentido, porque para Nietzsche não há sentido na existência, não há um propósito nessa vida. Isso é bem resumido mesmo, é niilismo, né? E Dostoiévski é totalmente contra. Dostoiévski já diz que a vida ela só faz sentido se ela for pela fé, se ela for pela busca da ética e de fazer-se o bem, nessas duas contraposições. Então, enquanto Nietzsche diz que Deus morreu porque a humanidade caminha para a morte desse Deus, né, é onde o ser humano vai se tornar cada vez mais independente, ele deixa de ser aí cidadão e se torna uma pessoa emancipada. Dostoiévski puxa para o lado do prejuízo que seria tudo isso, que a humanidade só tem futuro se houver realmente fé, se tiver fé em alguma coisa transcendente, no caso dele, Deus mesmo, né? Se houver algum propósito ético e moral na existência. E para nós que somos bruxos, macumbeiros, espiritualistas, feiticeiros, o que nos sobra de tudo isso aí? Pecado, niilismo, vida eterna? Bom, vou dar o meu ponto de vista para vocês. Eu sou um espiritualista. Eu tenho que ler todos esses materiais, tenho que entender tudo que se passa na cabeça dessas pessoas, como que é feita essa doutrinação de diversas formas, inclusive dos ateus. Eu prefiro crer que existe, sim, uma transcendência acima da nossa existência, que talvez ainda seja incompreensível para o nosso estágio de desenvolvimento mental e espiritual. É possível, né,
compreender a existência de um criador ou de criadores deste universo. A gente não sequer consegue compreender a física da nossa Terra em sua complexidade, né? Imagina compreender a existência de um universo completo, as suas dimensões e mais, que existam outros universos e outras existências de outras maneiras. Continuo acendendo minhas velas porque eu sei que estão manipulando a energia, porque tudo é energia, tudo. No fundo lá de todos os átomos, de todos os bolsos de Higgs, o que existe é energia em movimento. Tudo é energia em movimento. A minha forma de cultuar essas entidades que eu considero importantes é diferente de algumas outras pessoas. Assim como o catolicismo é diferente dos protestantes, né? A Umbanda, o Candomblé é diferente da Umbanda, as Umbandas também são muito diferentes. Os próprios Candomblés, alguns cultuam inquices, outros voduns, outros cultuam orixás. E também, se a gente for pegar pelo mundo, né, cada um tem sua forma de cultuar, sua forma de expressar a sua admiração e um certo reconhecimento e insignificância diante do universo. Então, continuo acendendo minhas velas, continuo a fazer os meus padês, continuo a fazer os meus pedidos, continuo a transmitir e transmutar energias com os meus orixás, com o meu Exu, com a minha pombagira, com o Exu Mirim e com todas as outras entidades. Jamais pare de buscar conhecimento. Essa é a nossa única esperança. Axé.